Olá, aqui é a Caroline Batista, especialista em autoliderança, coach e palestrante. E hoje eu quero falar com você sobre algo que faz parte da minha vida e certamente deve fazer parte da sua, que é sobre o medo. Eu vejo muitas pessoas tendo o medo como estilo de vida. Eu falei aqui alguns vídeos atrás, eu acho que umas 4, 5 semanas atrás, sobre ter a liderança como estilo de vida. E agora eu tô falando sobre pessoas que têm o medo como estilo de vida. E eu quero dar um exemplo. Né? Muitas vezes a gente fala de medo e já imagina assim aquela grande situação onde eu tenho caminhos a escolher e de repente alguém que tem dificuldade de decidir por medos, né? Medo de errar, medo de fracassar, medo de ser incompetente, medo de ser descoberto alguém que não é, né? Todo mundo acha que a pessoa é o máximo e daqui a pouco ela acredita que ela é uma fraude, então tem medo de ser descoberto, medo de falar em público, medo de morrer, enfim, é uma infinidade de medos, né? Que nós temos aí à nossa disposição, vamos dizer assim. O que eu percebo? Muitas vezes a gente pensa em medos grandiosos, né? O medo do fracasso, o medo de não ser capaz, mas assim, o quanto esse medo do fracasso, o quanto esse medo de não ser capaz te atrapalha no dia a dia. E por que eu falo isso? Porque esse medo, ele não aparece somente quando você está num momento de decisão. Esse medo, ele aparece naquela pequena atividade diária, naquele pequena ação que você tem que fazer, que pode ser algo sistemático, às vezes é algo rotineiro, mas que para nós não tem tanta importância. Talvez o impacto no seu dia a dia é pequeno. Então você olha e diz assim, tá, tudo bem, tá me gerando um certo desconforto, mas você, na verdade, não está com foco nisso, você não coloca a luz nesse problema. Só que essa falta de foco, essa falta de jogar luz nesse pequeno problema rotineiro que te causa medo, essa falta de ação devido ao medo em atividades do nosso cotidiano, acarreta com que naquele momento de definição, naquele momento de decisão que você tem que estar firme e posicionado, que esse medo esteja controlado. E aí é nesse momento que aquele medo pequenininho que aparece no dia a dia vira aquele medão enorme que nos impede de efetivamente tomar uma decisão mais acertada e às vezes é aquela decisão que nos coloca ou num caminho de realização e satisfação ou num caminho de frustração e de insatisfação. Essa é a diferença entre aquela posição de sim ou não que vai me botar num caminho onde eu vou ter mais proveito ou menos proveito. E isso tem a ver com as nossas resistências e com o medo, né, que nós temos de daqui a pouco realmente não cumprir com as expectativas que a gente tem a nosso respeito, né? Só que a melhor forma não é eu olhar para esse medão gigante, mas eu poder olhar para esse medinho que aparece diariamente na minha rotina, que ele atua de forma sistemática e que eu menosprezo. Por que é melhor? Porque às vezes, eu não consigo falar para 100 pessoas, mas eu consigo falar para 5. Ou melhor, eu posso ousar, eu posso me desafiar a falar numa reunião para 5 pessoas. E eu me percebo nessa reunião para 5 pessoas e aí eu posso testar falar para 10 ou para 15. É muito melhor do que eu chegar de uma hora para outra, se eu tenho medo de falar em público, e eu ter que me desafiar a falar para 100, para 200 pessoas. Esse é um medão enorme. 200 pessoas é muita gente. Agora 5 é mais factível, é mais possível. E aí eu posso enfrentar esse medo porque ele é menorzinho. Porque ele tá ali, mas eu tô com poucas pessoas. Então, essa é a questão. Talvez o medo de me posicionar, de ser inconveniente, de ser mal interpretado. Então, eu deixo de dar a minha opinião sobre um fato. É muito mais fácil eu fazer isso, talvez com um grupo menor, talvez dentro da minha empresa, talvez dentro da minha família, dentro de casa, me posicionando com filhas e marido ou com os amigos, do que eu querer fazer numa grande reunião de diretoria
talvez, e aí eu talvez não vá me sentir capaz. Talvez aquele medo enorme vai tomar conta de mim e eu não vou conseguir dar o próximo passo. Mas em eventos menores, talvez eu consiga dar. Eu consigo, porque tudo é uma questão de eu me dar a permissão de tentar fazer isso num evento menor. Então é só você pensar, você vai se sentir muito mais confortável se você tem medo de falar em público, em falar para 5 ou falar para 200, né? Se você tem dificuldades de posicionar-se quanto à sua opinião, tem medo do que os outros vão pensar, tem medo de ser mal interpretado, de gerar confronto, né? As pessoas têm muito medo disso, do confronto, do conflito e assim por diante. É muito melhor do que você se manifestar com seus pares do que numa reunião de desconhecidos. Então, é melhor você se manifestar com seus pares e aí você vai poder se observar perante aquela situação e isso vai gerar aprendizado para que naquele grande momento de definição que você está sendo convidado a participar, a dar sua opinião, a se posicionar, a se mostrar, e ali pode ser revelada uma grande oportunidade profissional, uma grande oportunidade para a sua vida, você vai usar aquele aprendizado que você teve daquele pequeno momento, daquela pequena atividade. Então aquele medo enorme que nós temos, ele é a sucessão dos nossos pequenos medinhos cotidianos que nós todos menosprezamos, que nós todos deixamos para depois. Por quê? Porque ele é rotineiro, porque ele está na mesmice, porque você, desde que você se conhece, você tem essa dificuldade. Porque é normal? Não é normal. Eu sempre falo o seguinte, se alguma coisa incomoda você, então não é normal. E eu vou dar um exemplo. Durante toda a minha vida no colégio, lá, né, primeiro grau, segundo grau, enfim, ensino médio fundamental, cada vez tem um nome diferente, mas eu fui sempre uma pessoa tímida, né? Sempre fui muito tímida, tinha poucos amigos, e isso me incomodava, né? Me incomodava porque sim, uma das minhas características era quando eu estava num ambiente confortável, num ambiente seguro, eu me mostrava mais, eu falava muito, eu me relacionava bem com as pessoas, então isso me incomodava de chegar num grande grupo ou chegar com pessoas que eu não conhecia e eu não conseguir ser eu mesma, né? Eu sentia que meio que me bloqueava. Quando eu cheguei na faculdade, eu resolvi mudar essa forma. Então eu não queria aquele modelo, porque aquele modelo me incomodava, né? Então quando chegava no momento de me expor, eu travava por medo de ser mal interpretada, por daqui a pouco gerar algum confronto, algum conflito, né? Que eu falei anteriormente. E eu deixava muitas vezes de dar a minha opinião. Na faculdade, eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi ousar, cheguei, né, naquele ambiente novo, e eu resolvi realmente me expor um pouco mais. E a cada aula que eu tinha, eu ia me expondo. A cada aula eu procurava conhecer uma pessoa aqui, uma pessoa colar e conversar e assim por diante. Quando eu vi aquele medo do colégio, ele não existia mais. Eu tinha colocado esse medo à prova, mas eu não tinha colocado esse medo à prova num grande momento de definição, de oportunidade, de desafio. Eu coloquei esse medo à prova em pequenas atividades. Eu me dei a permissão de experimentar num pequeno grupo. E à medida que eu fui experimentando de pequeno em pequeno grupo, eu fui aumentando os meus desafios. E com isso, eu consegui gerar um aprendizado para, quando eu chegasse num momento de grande grupo, num momento de grande definição, esse medo não me atrapalhasse. Então a minha dica para você é que você pare agora e pense justamente isso. Qual é aquele medinho que você tem diariamente que te impede de fazer uma ação rotineira, boba, ridícula, que você inclusive não entende por que você não faz, e que está impactando, puxa lá pela memória, pensa no seu passado e que impacta nos seus momentos de definição, que impacta naquele momento de oportunidade e às vezes impacta naquele momento de grande desafio, né? Porque às vezes a gente olha o desafio só sob o ponto de vista do problema, mas quando a gente tira o problema,
tem uma grande oportunidade por trás. Então, para e pensa um pouquinho, olha para o seu passado. Olha para o passado e vê qual é o medo que de repente está impactando sempre quando chega naquele momento de você viver a sua oportunidade, a oportunidade de crescimento, de alavancar a sua carreira, você trava. E pensa como é que ele se manifesta hoje no seu dia a dia. Qual é o pequeno passo que você pode dar hoje para enfrentar esse medo e para estar mais pronto, para gerar aprendizado, para gerar experiência, para estar mais pronto para aquele grande momento que eu tenho certeza que está te esperando. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, curte e mais do que curtir, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que esse assunto do medo, ele é algo que está presente na vida de todo mundo, não só na minha, não só na sua. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo chega naquele momento de definição e às vezes trava, né? Então, por que deixar que as outras pessoas também travem se elas podem daqui a pouco fazer uma ação diária pequenininha, aprender e viver as oportunidades que estão aí disponíveis todos os dias para todos nós. Tá certo? Então não esquece, compartilha. E se você ainda não assina o meu canal aqui no YouTube, já sabe, assina rapidinho e assim você recebe todos os meus vídeos semanalmente, você é avisado no momento que eu faço a postagem e aí você assiste em primeira mão, tá bom? Semana que vem tem mais, não esquece. O sucesso exige mais. Então, vamos juntos. Tchau!